Eu vou começar agora, pessoal, silêncio. Vou começar agora o capítulo 4, e o capítulo 4 ele trata sobre propagação de luz. Quase o livro inteiro fala sobre isso, né? Mas esse é o primeiro capítulo que ele aborda essa propagação de luz do ponto de vista mais fundamental, sem falar em reflexões e refrações de maneira exacerbadamente displicente, que você vai fazer isso lá na frente, quando você tiver uma lente, 2, 3 lentes, então cada face vai refletir, cada material diferente vai refratar. Então aqui nesse capítulo ele quer trazer qual que é o significado de propagação de luz na matéria, principalmente, né? E esse capítulo ele tem muito texto, muita coisa conceitual e pouco cálculo. Por que pouco cálculo? Porque a parte de cálculo que está lá na frente, sobre equações de Fresnel, por exemplo, o tópico sobre equações de Fresnel, a gente não vai abordar nessa disciplina, tá bom? O que você tem como propagação de luz? O que pode ser? Se você vê os fenômenos básicos. Transmissão. Reflexão. Refração. 3 leis que você conhece, domina, né? Que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui como que você consegue provar essas leis, mas a pergunta é, como que você consegue explicar esses 3 fenômenos, ou seja, a propagação de luz como transmitindo no material, ou chegando numa face, refletindo, ou transmitindo, refratando, né? Como que você consegue explicar isso usando os nossos modelos de dispersão que a gente já abordou até agora? Você tinha um conceito que você tinha um campo eletromagnético que se autoalimentava, e essa autoalimentação se fazia ele variar os valores de E e B, e isso fazia propagação no espaço, beleza, né? Uma variação do campo elétrico no tempo gera um campo magnético, logo esse campo magnético não é constante, também tem uma variação do tempo, e isso gera um E, um campo elétrico, e isso fica se retroalimentando, e você tem uma coisa variando, e essa variação é uma onda, beleza. Agora, como isso se propaga? A gente já falou em sala de aula aqui o exemplo do vidro transparente. O que seria esse vidro transparente? Que fenômeno seria isso? Quando você tem uma luz lá fora, ela passa, ela seria transmissão, reflexão ou refração? Transmissão, né? Ela não está transmitindo ali? Claro que vai ter a componente de reflexão também. E se você tem uma diagonal ali, ou seja, se o ângulo de incidência não é 0 graus, com a normal da superfície, você tem também, se não for, né? Você tem também uma refração, tá? O ângulo de incidência, na hora que chega no material, no vidro, né? Ele dá uma leve inclinação. Então essas leis você já conhece. A pergunta é, como que a luz se propaga através da matéria? Vamos escrever aqui porque eu acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir. Como? Simples, né? Quando que é simples? Quando você observa macroscopicamente. Como é que transmite? Bom, eu vou jogar um feixe lá com certo ângulo, beleza, eu vou medir aqui dentro, se ele sai naquele mesmo ângulo, beleza, transmitiu. Como que ele reflete? Eu jogo um certo ângulo, θ diferente de 0, eu meço um outro reflexão, beleza.
A lei da reflexão está aprovada. Também pego um material um pouco mais espesso, um pouco mais turvo, eu jogo uma certa inclinação e aí depois eu vejo que ele refrata, beleza. Está explicada a refração. Lei da refração. Vocês vão fazer esses 3 conceitos lá no laboratório. Agora fica complexo quando? Quando você vai para o micro. Microscópico. Refração. Refração não. Vamos considerar um caso particular de refração com ângulo de incidência de 0. Então seria só transmissão. Refração, que você não tem nenhum desvio. Vocês conseguem me explicar como que a luz se propaga no material quando você tem uma certa onda? Bom, pessoal, quero recapitular coisas que eu já falei, inclusive. Usando o modelo de dispersão. Vai polarizando as outras, e assim essas vão às outras, e aí você vai transmitindo, certo? Ok. Então, na refração acontece a mesma coisa, a princípio, né? Porque o que muda é só a frente de onda que está entrando plana, uma superfície normal, a superfície de contato ali. Então você tem essa polarização e você vai propagando. Se você tiver essa frente de onda um pouco inclinada, vai acontecer a mesma coisa, só que aí o feixe inclina, ele não mantém a direção original do feixe de incidência. E por que ele inclina? O que vocês acham? Por que ele inclina? Usando o modelo de dispersão também. Tudo bem, a gente vai chegar no desenho lá já. Mas é por aí que você consegue explicar esses fenômenos. Tá? Você consegue montar um modelo de osciladores, excitar eles com uma onda plana inclinada, ver como eles se comportam, e com esses osciladores irradiando, você consegue ter lá na frente uma nova frente de onda, e a direção dessa frente de onda não é a mesma direção da frente de onda inicial. Vai mostrar um desenho mais na frente, mas esse é o conceito. Tá? Então esse é o caminho que vocês descobrirem. O caso de reflexão é a mesma coisa. A reflexão vai ter uma pegadinha lá que eu vou mostrar. Mas é o mesmo princípio, por aí. Uma coisa que vocês também sabem, que essas ondas se propagam com uma velocidade diferente no material, né? Que o índice de refração é uma definição, razão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz naquele meio. Tá? Então qualquer outro material que não seja vácuo, ele vai ter um índice de refração maior do que 1, logo uma velocidade menor do que c. Inclusive no ar. Quanto que é o índice de refração no ar? 1? Não, 1 não. Quanto que é o índice de refração do ar? Quase 1. 1, talvez um 0,0001. Depende do ar. Quão puro ele é. Quão rarefeito ele é. Né? Só que tem um ponto alto aqui nessa discussão, que você tem então luz propagando a uma velocidade abaixo do valor de C. 2,999 vezes 10 na oitava metros por segundo. Só que o ponto alto que eu quero chegar é que a radiação eletromagnética ela só se propaga à velocidade C. Isso até hoje não mudou, não é? O que é a radiação eletromagnética? É uma perturbação, blá blá blá, que se propaga com 2,99753 10 metros por segundo. Então, como você consegue justificar que existe uma diferença de velocidade, um valor de velocidade inferior a C dentro do material? Ou vocês estão duvidando que a velocidade do material não é C?
O livro falou aqui, ó. Blá, 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 resulta atribuir ao meio um índice de refração de N igual a C sobre V, diferente de 1, né? Apesar dos fótons, nesse material, né, sempre se propagarem à velocidade de C. Então, os fótons que estão lá dentro, se propagando no material, num vidro, num negócio não muito... Vamos pensar no dielétrico, no meio dielétrico, a velocidade sempre vai ser C. Como que você consegue provar? Provar não. Provar já foi. Você foi provado já que quando entra uma certa luz, ela sai do outro lado, ali no meio do caminho você tem uma velocidade diferente de C, menor, que é o índice de refração. Que é representado pelo índice de refração. Se você não tivesse índice de refração diferente de 1, no caso de um acrílico, vocês vão no laboratório, você não vai ter aquela mudança de direção. Então, se você tivesse o índice de refração próximo de 1, próximo ao índice de refração do ar, ele passaria reto. Então, em resumo, você tem uma velocidade diferente, menor do que C, que faz com que ele curve. Só que eu falo para vocês, não, isso que eu acabei de falar é verdade. Além disso, o valor da velocidade dos fótons, das ondas, naquele material, ela ainda é C, constante. Como você me explica que a velocidade não é C, do processo coletivo, do feixe, do pedaço de acrílico que você irradiou? Vamos lá, pessoal. Fazer conta é fácil. Tem um livro aí, ó. Tem exercício resolvido, inclusive, né? Eu não tinha percebido, mas esse livro é legal, não é? Ele não tem lá no final não tem a resolução, não dá só a resposta, né? Ele dá a resolução do negócio para vocês. Eu adorava isso quando era aluno. Hoje também, né? Cabe a mim escolher exercícios ímpares, né? Ou é pares lá, para fazer a prova. Né? Tem que tomar cuidado que eu não posso escolher exercício resolvido no final do livro, para questão de prova. Vamos lá. Por quê? Porque existe uma diferença na velocidade em materiais, sabendo que os fótons só se propagam a velocidade igual à velocidade da luz no vácuo. C, que vale quanto? Vocês lembram disso? C é igual a... Vocês não lembram? 997? Não. 997, 92, 95? Hein? 8? Pronto. Essa é a velocidade da luz lá dentro do material. Eu já derrubei o conceito de fóton de vocês, né? Que vocês cansaram de ler livrinho, né? Do primário lá. O fenômeno dual, né? Aquela coisa assim, a hora é assim, a hora é assado. Não, não é. Agora eu vou mostrar para vocês que essa balela aí de a velocidade da luz, né? É diferente, é menor. Não é isso que eu estou falando? Vamos lá, pessoal. Vocês não leram o capítulo? Se vocês tivessem lido o capítulo, vocês sabiam a resposta. Não leram, né? Tá bom. Não precisava ter lido. Mas eu quero que vocês pensem, que vocês chutem uma resposta. Senão a gente vai ficar aqui esperando dar... Ô, louco. Mas de novo, eu fiz 3 vezes. Eu posso estar gravado aqui. Eu fiz 3 vezes a pergunta. Não, primeira coisa, vamos achar inconsistência. Materiais têm índice de refração diferente de 1? Tem. Ponto. Fato. Tem que escrever? Não.
Matéria, índice de refração, maior do que 1. Quando? Sempre. Logo, você tem um V menor do que C. Porque você sabe que o índice de refração ele é uma definição de C por V. Sabendo disso, você chega nisso. Pronto, beleza. Certo? Ok? Ok. Mas C é igual a 2,9979248 vezes 10 na oitava metros por segundo. Sempre. Sempre. Sempre é isso. Se é sempre, se inclui o vácuo e a matéria. Como pode? Eu vou colocar aqui mais C igual a isso no vácuo e na matéria. Vamos lá, pessoal. Qual que é a solução disso aqui? Que modelo que nós estudamos até hoje aí, nas últimas aulas? Não foi modelo de dispersão? Modelo de Lorentz? Então a solução está lá. A dispersão. Modelo de Lorentz. Quando você excita essas moléculas, elas saem, elas têm o quê? Elas têm uma demora em responder ao campo. E se elas demoram em responder ao campo, elas absorvem, elas sentem aquele campo, mas até eles irradiarem aquela segunda onda, né? Que seria o que o próximo vizinho vai perceber, vamos falar assim, os próximos átomos vão perceber, ela tem uma diferença de fase. Bingo. Dali em diante ela vai propagar a C, a velocidade, e quando chegar no próximo, vai também absorver aquela radiação, vai polarizar e vai reemitir uma segunda onda secundária, e essa onda vai se propagar a velocidade C. E assim esse negócio vai. Então essa diferença de velocidade, ela surge de onde? Ela surge apenas da resposta desse delay, dessa diferença de fase que você tem entre a excitação e o oscilador, entre o oscilador emitir a segunda onda. Se convenceram? Se convenceram? Melhor não. Que não é tão simples assim também, né? Se vocês verem lá aquela parte de equações de coeficientes de Fresnel com fase, vocês vão ver que é um pouco mais complexo do que isso aí. Mas aqui nós queremos mostrar por que surge uma diferença de velocidade no meio quando você irradia com uma onda que só se propaga a velocidade C. Devido a essa interação. E quando você tem várias dependências, depende com a frequência também. Você tem, por exemplo, pegar essa figura 4.9, esquerda, está no livro, a figura B, vocês têm ali a diferença de fase do oscilador, que é em relação ao oscilador, lado esquerdo do eixo, aqui. E do lado direito,
a diferença de fase da segunda onda gerada, da onda secundária, né? Você vê que tem uma diferença de 90 graus ali, tá? Então considere que se você está variando na frequência, vamos imaginar que você está aqui, a frequência cresce para cá. Então o que está centrado aqui? Aqui é a banda de absorção, essa linha aqui, tá? Então esse aqui é a banda de absorção, ômega 0, esse aqui, tá? Então em ômega 0, antes de ômega 0, se você jogar uma certa frequência lá com o campo eletromagnético, ele vai polarizar e vai emitir uma onda. E essa onda ela já vai sair com uma diferença de fase de 90 graus. Naturalmente. 90 graus aqui. Que é uma, vamos falar assim, uma demora em aquele oscilador responder. Então você excita ele com uma crista, e a crista vai se propagando, né? Um pouco depois vai sair aquela perturbação que tem uma crista da onda secundária. Então pensa, 90 graus dá lambda sobre 4. Tá bom? Aí, quando você começa a variar, você começa a citar agora com a mesma radiação, agora com uma outra frequência. Então, se você tiver um cristal azulado não, uma banda no azul, vamos pensar, uma banda no verde, bem centradinha no verde, então ela absorve a radiação verde. Então, quando você está chegando pelo azul, quando você começa a chegar perto daquela banda verde, vai acontecer essa dependência aqui, essa curva aqui, ó. Essa curva mostra que lá longe você tinha diferença de fase só de 90 graus. Agora tem uma diferença adicional aqui, tá vendo? Essa aqui é a soma adicional, 0, 90 e 180, que resulta que quando você estiver, por exemplo, centrado na frequência de absorção, essa sua diferença de fase é o 90 graus que eu já expliquei, mais 90, dá uma diferença de 180 graus. Que esse aqui é o atraso final, né? Lag, final aqui da onda secundária em relação à primária. Então significa que se você excitar com uma crista, na hora que a crista estiver excitando, polarizando ali, naquele momento, se sair alguma onda de lá, ela vai estar na posição do vale, né, da perturbação eletromagnética. Tá bom? E aí, pronto, está explicado aí por que você tem aí uma diferença de... e aqui embaixo tem o índice de fração, por exemplo. Lembra aquela curva lá que eu coloquei lá na sala já? Mas você tem essa diferença aqui, que lá longe você tem uma ligeira defasagem aqui, de 90 graus. Isso vai gerar uma velocidade ligeiramente menor e que vai dar um índice de fração ligeiramente maior. Ligeiramente maior não, maior, 1 ponto alguma coisa. Não é ligeiramente maior como o índice de fração do ar, não. Mas pensa que este valor ele muda, ele começa a crescer aqui. Por que ele começa a crescer? Por que esse índice de fração começa a crescer? Porque a velocidade começa a diminuir cada vez mais. E por que a velocidade começa a diminuir cada vez mais? Porque os osciladores começam a responder agora com uma diferença de fase cada vez maior, que é essa curva do meio aqui. Tá? E essa diferença de fase, então até ali, eu tenho certeza que você vai ter uma velocidade menor do que C, beleza? Até na centrada da frequência. Só que quando passa, olha o que acontece no gráfico lá. O seu índice de fração fica menor do que 1. E aí o negócio fica pior ainda, ou seja, índice de fração menor do que 1, a sua velocidade é maior do que C. Então se você olhar só para essa informação, só para aquela, você diz, nossa, a velocidade é maior que a luz. E você vai embora da sala e você fala para todo mundo, nossa, existem coisas mais rápidas que a luz. É a própria luz dentro de um vidro. Né? O que significa isso? Primeira contradição eu acabei de explicar, né? Como que seria essa segunda contradição aí? Você tem uma velocidade maior do que a luz dentro de um vidro, naquela faixa espectral logo após a frequência de ressonância. A resposta está aí, em inglês e com letras miúdas. Como tudo na vida, né? Nunca na língua que você aprendeu e nunca está no título. A resposta, sempre na nota de rodapé. Como pode ter velocidade mais rápida que a luz? Uma parte libera, a outra parte dissipa. Pensa que do nosso modelo tudo é absorvido. Ou polarizado e reemitido, ou polarizado e dissipado.
esse polarizado dissipado ele acontece com maior intensidade naquela linha do meio. Se você observar aquela primeira figura lá em cima, são amplitudes osciladores, né? E essa amplitude osciladores significa quantos osciladores você tem irradiando ondas secundárias, né? Pensa que você não é o valor correto, mas tem esse mesmo perfil, a curva de absorção, que é aquela parte imaginária do índice de refração lá. Então essa curva ali mostra como é que é o processo de absorção. Ele não satura, não absorve tudo, não é preto. Ele absorve alguma coisa, mas uma parte não. E ela é crescente, tem um máximo e decresce. Então esse processo de absorção, ele acontece em toda essa faixa que eu não está mostrando ali, mas muito mais intenso centrado em ômega zero. Tá? Mas ainda passa luz, né? Ainda passa de uma certa maneira. E o que acontece é o que ali, depois de ômega zero? Pense no atraso aqui, o atraso continua, né? Em ômega zero especificamente, o atraso é 180 graus. Então você tem uma totalmente fora de fase. Né? A onda que está chegando, que está polarizando, algumas coisas, vamos imaginar 1/3 do negócio está sendo absorvido, não está remitindo uma onda secundária, mas 2/3 estão remitindo. Não sei como, tá? Mas pense dessa maneira. Porque eu não sei do que estamos falando, qual que é o composto, qual que é a ligação química, qual que é a natureza disso aí que a gente não sabe. Mas pense que está acontecendo isso. Então, nesse momento, você tem uma diferença de fase de lambda sobre 2. Isso gera, naquele ponto exato, um índice de refração igual a n igual a 1. Então, compensa o atraso da fase da onda secundária com uma espécie de avanço dessa onda secundária. Assim como atrasa, ela avança e logo ela bate com a mesma fase da onda original. Não é que bate, ela dá uma fase de 180. O que bate é o valor de velocidade da propagação, que ela vai igual a c nesse ponto. O que acontece é que assim como propaga, ou seja, assim como você tem a sua frequência de sintonia, está mudando a sua frequência. Agora você estava no azul, estava chegando no verde. Desculpa, só fazendo ômega crescente é do vermelho para o verde. Então essa parte aqui, essa região aqui, é um ômega menor que ômega zero. Então se você tem um material com um valor de absorção no verde, esse valor aqui é para frequências baixas. Frequências baixas é o vermelho. Ficou invertido, está pensando com meio de onda. Então está subindo com a frequência, chegou no verde, a banda de absorção, aí você passou. Lá no azul, onde é que está o azul? Essa região aqui. Essa região você está além da banda de absorção. E o que você tem ali? Tem uma diferença de fase de 181, 190, 200 até 270. E o que é 270? De defasagem é um avanço de 90. Então o que você está tendo de 180 até 270? Um avanço de uma onda. Porque esse negócio é cíclico, né? Claro que não está avançando, está sendo um atraso. Aqui esse atraso é aquela que já passou ou está sendo avançada, vamos falar assim, né? Entendeu? Faz sentido? Então o avanço é tão grande que já está com adiantado. E o ponto de virada é quando dá lambda sobre 2, 180 graus. E esse fato, como essa velocidade de fase, ela está na condição de ser constante, assim, aquele argumento lá, φ, k, entre parênteses, v menos xt, assim como o tempo evolui, o x também evolui, então aquele parênteses é constante. Se ele... E aquela é a fase. Se aquele termo for constante, se aquele termo variar, o φ, então significa que alguma coisa está variando. O x está variando, o t está variando na condição constante. Mas o que está variando é o v, que x menos vt tem naquele argumento. Né? Então, se tem essa diferença de fase, a única condição que pode explicar isso é que você tem uma velocidade diferente. Menor, maior. Mas isso é velocidade de fase. Então isso é para não esquecer que o que está variando ali não é a velocidade de propagação da luz. Ela não é menor do que c e nem menor do que c.
O que está gerando essa diferença é uma variância, uma diferença de fase que gera uma variação na fase final daquela onda. Está vendo como o negócio é simples? Quantas vezes vocês falaram, a velocidade no vidro é menor do que a velocidade no vácuo, né? Tem alguns materiais que têm uma velocidade maior que da luz. Como? Se lá na frente os caras falarem que C não muda, C é isso, pronto, acabou. E aí? Professor, mas tem uma saidinha meio pela tangente, só porque você está falando que entre os átomos ali é C, mas por que é C? O que tem entre os átomos? Entre um átomo, que está na posição x igual a 0, 0,1 nanômetros depois de 1 angstrom, tem um outro átomo. O que tem no meio do caminho aqui? Nada. O pensamento depois de uma prova, sabe? 0. Não tem nada aqui, ó. Você vazio total ali. Então, se eu falo que entre dois átomos existe vácuo, pronto, resolveu o problema, né? Quer dizer, eu não estou fazendo nada de novo, ou seja, está tudo certo. C não tem nenhuma contradição, ou seja, C é C no vácuo e também o C também é C entre dois átomos. Agora, quando chega no átomo, não, aí já não é mais vácuo. Também não tem nem mais onda, né? E no lado direito aí dessa imagem, vocês têm aí um sinal de uma perturbação do campo elétrico, né? Na parte superior, onde você tem uma onda primária, e aqui embaixo você tem uma diferença de fase, uma onda secundária gerada com uma defasagem aqui. E essa defasagem é um atraso ou um avanço? Parece um avanço, né? Está avançando ali, né? No tempo. Ou é um atraso? Ela chegou atrasada. Ela chegou no tempo posterior. E embaixo é o contrário. Bom, se vocês acertaram o A, então vocês nem respondem o B. Então vocês acertaram o B também. E no B, o ponto onde a perturbação aqui é 0, né? Pensa, né? Nesse ponto aqui. Então aqui ele está na frente, no tempo posterior. Então se chegou depois, ele está atrasado, eu acho, um tempo. E aqui ela chegou antes. Então ela está adiantada em relação à fase da onda primária. O que eu quero chegar com essa discussão toda é que a dispersão que você pode... para os fenômenos de propagação, transmissão, reflexão e refração, são apenas manifestações macroscópicas dos processos de dispersão que ocorrem a nível microscópico. E esse é o ponto alto dessa parte introdutória do propagação de luz. Claro que macroscopicamente a onda está transmitindo, a onda está refratando, a onda está refletindo. Então nesse caso aqui a gente olhou só para a transmissão, né? Como que seria isso para... Antes de falar dessa figura de refração, vamos só repetir o conceito, nessa figura 4.5, como que acontece o processo de transmissão. Então vocês observem que tem uma onda plana aqui, que você tem essa linha tracejada aqui, corresponde ao mínimo da perturbação. Então tem uma outra perturbação aqui. Aí, quando esse átomo A, ele é excitado pela crista, ele é polarizado e reemite uma segunda onda, e essa segunda onda vem defasada, né? Como a gente já viu. E essa defasagem depende, é 90 graus, pode ser 180, pode ser 270. Quando essa onda ela é gerada, ela se propaga junto com a onda primária. Então a onda primária está na crista e a onda secundária está... Vamos imaginar que essa onda aqui secundária esteja emitindo com uma defasagem de 180 graus, que acho que é essa condição que o cara dá para essa figura aqui. Então quando a onda primária está na crista, essa onda aqui está no vale. Então está vendo que ele faz um risquinho tracejado aqui? É para representar que está no vale. Enquanto que
a tracejada da onda primária está aqui, ó, está um pouco atrás. Então tem uma defasagem de 180 graus aí, lambda sobre 2. Então essa onda vai se propagando com A, vai indo, ela encontra ao mesmo tempo a onda B. E essa onda primária, ela cita B também, ó, tá vendo aqui embaixo a parte B? A parte B da figura, o ponto B, também começa a emitir agora uma onda secundária defasada de 180 graus, só que ela está em fase com o quê? Está em fase com a onda A. E está em defasagem de 180 com a onda primária. E o que acontece aqui agora, você tem duas frentes de ondas primárias em fase, ela está vindo logo atrás, ou seja, defasada de 180 graus em relação à onda primária. Então, nesse modelo aqui, você vai ter uma frente de onda com 3 ondas. Onda primária e 2 ondas secundárias. Defasadas de 70 graus em relação à primeira. O que vai acontecer se você tiver essa onda primária, essa frente de onda ali, excitando vários mols de átomos aí? Vai ser praticamente irrelevante aquela onda primária, né? Que todas aquelas ondas que você tem ali gerando na parte secundária, elas estão sendo geradas com diferença de fase, e o fenômeno coletivo é, se você está propagando esse material dentro de 1 milímetro, por exemplo, de algum tamanho, né, propagação de uma peça de vidro, como o vidro que você tem na janela, de 1 milímetro, do outro lado vai sair o quê? Majoritariamente vai sair só ondas secundárias, e todas elas defasadas de um certo valor. Isso atribui a você um valor diferente de velocidade. Tá? Isso acontece com transmissão. Agora visualiza isso para um fenômeno de refração. Ou antes disso, vamos pensar em reflexão. Seja lá como que é agora a defasagem, que isso aqui não é necessário no caso aqui, mas você tem uma frente de onda chegando nessa direção aqui, aqui começa o material, para cá tem vácuo, ou ar. E nesse material aqui, então você excita essa onda aqui, ela gera uma mini onda, se propaga, e essa linha aqui, a frente de onda, já excitou antes esse ponto. E um lambda antes, este ponto aqui. Então o que aconteceu? Você tem uma onda aqui e outra aqui. Assim como ela vai entrando no material, você vai excitando esse ponto, vai excitando este, vai excitando esse aqui, vai excitando esse. Qual que é o conjunto da obra? O conjunto da obra, que é a direção da interferência construtiva dessas mini ondas sendo geradas continuamente, com essa frente de onda chegando, está neste plano aqui. Pronto, você tem a reflexão. Isso representa como que você tem, na hora que você tem um vidro transparente, você vê uma fonte de fora, beleza, entrou aqui, né? Você viu quase a imagem por todo, mas ficou 4% para lá. 4% da radiação sofreu esse fenômeno aqui. 5% para uma condição vidro, que tem um índice de refração de 1,5, e ar, que tem índice de refração em torno de 1. Então, esse é o fenômeno de reflexão. Você pode provar isso aí, por geometria. Tarefa para vocês. Agora, refração. Vamos imaginar que aquele objeto que você visualiza lá fora, você não está alinhado com o ângulo de incidência de 0 graus, mas está inclinado, como está aqui. Então, você tem uma frente de onda entrando inclinada, ela encontra um pedaço de vidro da janela, propaga e depois ela sai novamente. O que acontece nessa interface? Nessa interface aqui, você tem uma diferença de velocidade. O que é a diferença de velocidade mesmo? Desculpa, do meio 1 para o meio 2 tem uma diferença de velocidade. Aqui fora você tem uma velocidade V... Não sei que símbolo que é esse aqui, né? Mas deve ser um V1 talvez, né? V incidente. Aqui acho que é VT de transmitido. Então tem um V de incidência ali. Pensa que é o ar, o vácuo. Então você tem essa velocidade. O que é essa velocidade? C. Sempre é C, né? Óbvio, né? Mas tem uma diferença de fase tal que gera essa velocidade aqui.
Pode ser ar, pode ser óleo, pode ser água. Então isso se propaga, então você tem uma propagação nessa direção. Assim como nesse modelo aqui, nós geramos mini-ondas que formaram uma frente de onda construtiva refletindo, pense que esses pontinhos ali também tiveram pontinhos que tiveram uma frente de onda para dentro, transmitindo. E essa frente de onda está desenhada aqui, ó, essas linhas aqui, ó. E de maneira inexplicável, se você fizer isso no tempo, essas frentes de ondas, se você botar uma normal aqui, ela vai ter um valor de inclinação diferente da normal da onda incidente. E por que tem essa diferença? As variáveis principais estão aí, né? Porque a velocidade, o deslocamento que você percorre aqui por um certo número de ondas, ele é diferente do deslocamento que você percorre aqui fora. Menor nesse caso aqui. E menor por quê? Porque a velocidade é menor. Não, a velocidade não é menor. O que é diferente? O que é menor? Tem um retardo das ondas secundárias maior. Quanto mais retarda, mais lento é esse processo de propagação. Então você tem um deslocamento menor. Deslocamento menor significa que se esta frente de onda aqui, está vendo essa aqui, ó, ou melhor, essa aqui que está lá de fora ainda, é a mesma que está aqui, ó. Então essa frente de onda aqui é uma. Essa outra aqui, ela é única também. Tem uma descontinuidade. Então se você vê o tempo de deslocar do ponto B ao ponto D é igual ao tempo do ponto A para o ponto E. Por geometria, você tem uma hipotenusa comum aqui, você consegue tirar aqui a lei de Snell, lei da refração. Detalhadas, né? Quem gosta de mais detalhes, riqueza como essa, que mostra o que acontece quando tem uma frente de onda aqui em cima, né? Interagindo com essa primeira linha de átomos ali, esses primeiros osciladores, eles geram mini-ondas, essas mini-ondas vão se propagando. Caso ela interaja com outras, pode até interagir, mas se não interagir, ela vai se propagando mesmo assim. E aqui na frente se forma uma nova frente de onda construtiva, ou seja, tem uma interferência construtiva. Então essa diferença, ondas, vai se propagando nessa direção. Tá? Esse conceito de mini-ondas, esse conceito de ondas se propagando por um oscilador, vem de Lorentz. Mas existe uma construção de Huygens também, alguns anos antes, uns séculos antes, em que ele mostrou que se você tiver uma frente de onda, como essa aqui em cima, ela excita diferentes átomos e geram novas mini-ondas e elas ficam se formando, e essa nova frente de onda é uma composição de novas mini-ondas, você consegue explicar diversos fenômenos, como refração, reflexão, transmissão e também difração, interferência e tudo mais. Por que interferência? Você pode ver aqui embaixo que você tem uma interferência construtiva dessas frentes de onda. Se tem uma interferência construtiva, quer dizer, os campos elétricos estão se somando. Se os campos elétricos estão se somando, você pode pegar um fotodiodo, que vocês fizeram experimento lá, se colocar naquele lugar, ele apita, ele detecta alguma coisa. Se tivesse uma interferência destrutiva, ele não teria um efeito coletivo e você não veria um sinal em milivolts. Se você não vê um sinal em milivolts, você não vê luz. O que é uma interferência destrutiva? Por exemplo, isso aqui é um exemplo. Então você tem uma frente de onda entrando pela esquerda, saindo pela direita, supostamente. Aí você excita esses átomos A e B aí. Se você excita esse átomo, eu falo átomo, mas pensa em oscilador de maneira geral. Um oscilador A e B. Eles estão gerando, só que eles estão excitando qual? Esse A e B é só dois osciladores. Essa frente de onda, aqui tá o vale, né? Que é tracejada. Então a crista da onda primária está aqui, ó. Nessa linha. Então ela excita todos esses osciladores aqui. Se todos esses osciladores estão sendo excitados ao mesmo tempo, supostamente o coletivo dele também vai existir, ou seja, todos eles vão estar irradiando, com uma diferença de fase, mas vão estar irradiando. Pense nesse caso particular aqui, A e B. Você concorda que se esse A e B estiver posicionado dessa maneira, você tem uma interferência destrutiva nessa direção aqui, ó. Aqui em cima você tem uma linha cheia que é uma crista do oscilador A e um vale do oscilador B. Pronto. A aniquilou B, em termos de interferência destrutiva. Assim como o A tem B, você tem um A' vizinho a A e um B' vizinho a B, que também vão gerar uma interferência destrutiva. Pronto. Toda aquela linha, majoritariamente, você vai ter uma interferência destrutiva.
E como é que eu construí isso aqui? Sem conta. Isso aqui eu podia ter construído em 1600. Só você ter esse conceito na cabeça. Você pode mostrar que se entra um feixe de um lado, o feixe só sai do outro. Não sai da tangente. Porque está gerando uma interferência destrutiva na tangente. Mais ou menos, tá? Nem tudo é verdade. Mas, para a direita, está gerando uma interferência construtiva. Por quê? Porque toda aquela linha ali, ó, está gerando mini-ondas que estão se propagando continuamente. E se está propagando continuamente, lá na frente você vai ter vários osciladores com uma frente de onda naquela direção. E lá você vai detectar a luz se você colocar um detector. Por que não é 100% verdade? Se você pegar isso aqui agora, numa condição mais rarefeita, como gás, então você não tem esses A e B muito próximos ali, você não consegue aniquilar totalmente. Isso aqui é matéria densa. Você vai ter uma configuração como, por exemplo, essa aqui. Tá vendo? Átomos dispersos aqui. Então esses átomos dispersos aqui, eles talvez não vão gerar uma interferência totalmente destrutiva, tangente nesse ponto P, provavelmente. A luz está entrando aqui, tá vendo? Não vai ser totalmente destrutiva. Vai ser mais ou menos destrutiva. E o que significa mais ou menos destrutiva? Que está chegando luz. E essa condição particular aqui é a condição, por exemplo, que é o céu. Imagina que essas moléculas estão lá em cima na atmosfera, você é o ponto P aqui na Terra e a luz está tangenciando assim a Terra. Está indo embora, a maior parte. 99,99% da radiação está passando assim pela atmosfera. Aquela pequena percentual está espalhando e está vindo na sua direção. A gente já falou que preferencialmente essa radiação espalhada nessa direção ela é mais, se for no espectro visível, né, ela é mais azulada que avermelhada. Então está chegando luz azul no seu olho. Pronto. Então você tem aí um efeito azulado, tem uma dispersão, tem um espalhamento Rayleigh. Isso aqui mostra mais ou menos aquilo que eu já falei, né, que a onda primária somada com a secundária, você tem uma onda resultante que é aquela tracejada aí, e que é algo ligeiramente diferente. Se você tiver mais ondas secundárias, ela vai puxar mais para o perfil da secundária. Se você tiver poucas, ela vai puxar mais para o perfil da primária. Tá bom? Considere que você tem um bloco e aqui dentro está passando uma luz, um feixe de luz nessa direção. O que é isso aqui? Transmissão. Puramente transmissão. Cita uma camada de átomo, cita outra, vai se propagando. Beleza, ok. Agora, eu vou fazer esse desenho, não assim. Eu vou fazer esse separado. Vou cortar um pedacinho aqui desse vidro. Cortar ao meio e separar um pouco. Vou colocar o outro pedaço mais ou menos aqui. E eu vou entrar com o mesmo feixe. Esse mesmo feixe aqui. O que vai acontecer? Vai transmitir? É o vidro, caramba, ali, ó. O anterior seria um vidro dentro do vidro. Imagina agora você pegar aquele vidro, cortar no meio, tem duas camadas de vidro. O que vai mudar para você? Você vai continuar vendo do outro lado, não vai? Ufa. Mas, só que você tem uma componente que eu não vou desenhar aqui em cima do feixe, mas o correto seria desenhar para cá uma setinha, né? Que vai refletir uma parte, não vai? Não tem uma descontinuidade aí? Se tem uma descontinuidade, é como aquele modelo que a gente fez para reflexão. Vai voltar alguma coisa. Eu não vou desenhar assim porque fica feio, tá? Eu vou desenhar do lado aqui. Que eu chamo de reflexão interna, por exemplo. Reflexão. Então aqui você tem o I, aqui você tem uma reflexão, eu chamo de reflexão externa. Você está refletindo no meio externo, pensa assim, eu confundo isso às vezes. Mas enfim, uma reflexão. Uma parte dele passou, né? Então eu devia desenhar assim, na verdade, ele, né? Uma parte passou. Só que aqui vai ter uma outra componente agora. Mais uma reflexão. Como que eu vou chamar? Interna.
nessa segunda face, porque você vai ter mais uma descontinuidade. Então o que você tem aqui agora? O que mudou do caso 1 para o caso 2? Obviamente que o feixe transmitido, né? Esse transmitido aqui, ele não vai ser menor que o feixe incidente. Se você colocar detector, você vai ter duas ondas voltando ali, né? Duas ondas não, duas frentes de onda voltando. Um conjunto de ondas com duas frentes de onda defasadas ali, porque eu posso fazer uma separação de 1 metro, de 1 quilômetro, de 1 milímetro, de 1 angstrom, você vai estar voltando. O que acontece que se eu pegar agora uma superfície muito bem polida, né? Você pode fazer uma cola química, se fala, né? Que você pode pegar 2 pedaços, você não fica só polindo assim, você gruda ele, vai acontecer isso aqui ainda, né? Porque lá no meio você não tem uma coisa muito plana, você tem uma certa rugosidade que você não deixa os átomos se encostarem. Então você tem um gap ali de alguns microns. Então vai acontecer ainda esse fenômeno, mas se você tiver um polimento tão perfeito que não tem desvio menor que lambda sobre 4, e aí quando você chegar bem próximo, você vai conseguir experimentalmente chegar na condição do caso 1. E o que vai acontecer no caso 1? Passa o feixe. O que aconteceu com esse R1 e RE ali? Essas duas reflexões. Por que antes, separado, elas estavam voltando as ondas e na hora que eu encosto, não voltam mais? Eu não quero respostas óbvias, né? Eu quero respostas baseadas em modelos microscópicos. De novo, né? Lorentz. Como que estão essas ondas aí, RI, RE, para isso poder acontecer? Claro que tem uma diferença ali, né? Se tiver 1 milímetro aí, 2 milímetros, 3 milímetros, tem uma diferença de propagação, né? Então, uma tiver tão descorrelacionado, vamos falar assim, né? Agora, se você estiver muito próximo, você pode colocar aqui 2 lambdas. Você pode colocar 2 lambdas diferentes ali, você vai... 2 lambdas, alguns lambdas, vamos falar assim, você vai ter essa luz voltando. Então elas não perderam a correlação entre as duas ondas. Você tem elas voltando e quando elas estão encostadas totalmente, você vai cair naquela condição de transmissão lá. Lembra que você tinha uma frente de onda se propagando na condição de transmissão. Se você separar, pense naquele modelo de Huygens com as mini-ondas na reflexão. Que na transmissão, as frentes de ondas estão se maximizando, ou seja, estão fazendo interferência construtiva na direção de propagação. Quando você descola alguma coisa ali, aí você vem para aquele modelo aqui. E onde que está se formando a frente de onda aqui? Para reflexão. Então você tem uma componente transmitindo também ainda, né? Você não deixa de existir, né? Esse RE e RI, eles são 3, 4, 5, 6% do valor total, né? Então você tem isso se formando aqui. Então essas duas ondas ali estão se propiciando nessa condição. Quando você começa a juntar, começa a gerar uma interferência destrutiva entre RI e RE. E essa interferência destrutiva acontece porque essas duas feixes têm uma diferença de 180 graus. Que um é uma camada de átomos e a outra é outra camada de átomos. Então, se tem uma diferença dessa para essa de 180, ou seja, unir atomicamente essas duas peças, se você gera isso, você tem uma interferência destrutiva de volta. E pronto, não tem mais reflexão. Então, o desenho não está muito bonito aqui, mas a parte de baixo que mostra ali, você tem um feixe entrando numa superfície polida, sendo refletido, que é uma reflexão especular. Você tem uma superfície plana. Agora, se você pegar uma superfície ainda plana, polida ali na lixa de unha, né? Você coloca ali, você joga um laser, o que você vai ver quando você joga um laser? Você vê um borrão. Esse borrão significa o quê? Que lá, quando você ficou lixando com a lixa de unha, você está produzindo uma superfície rugosa ali. Então, cada segmento ali está numa orientação. Se está numa orientação, vai refletir, mas vai refletir de maneira difusa. Então, o que o livro faz ainda, que vocês vão fazer, é deduzir essas leis da reflexão e lei da refração, ler esses textos. E para a próxima aula, o que está faltando nesse capítulo aí é o princípio de Fermat.